Você já parou para pensar como é difícil uma pessoa mudar de opinião? E também o quanto a gente está precisando cada vez mais de pessoas autênticas que de repente estejam dispostas a mudar de opinião? Eu sou a Nina Marcucci e esse é o Desacostuma, um canal para a gente trocar uma ideia sobre coisas que de repente contaram pra gente que é verdade, mas de repente nem são. Aproveita e se inscreve no canal, curte esse vídeo e bora trocar essa ideia. Eu não sei se você tem prestado atenção, mas a gente tem cada vez menos pessoas mudando de opinião. Isso não significa mudar de valores éticos, nem mudar de posicionamento político, nem mudar de coisas que são extremamente caras e importantes pra gente. Mas mudar de opinião é uma ferramenta extremamente importante quando a gente vive em coletivo, comunidade e em relação a. Todos somos consequência uns dos outros, e mudar de opinião nada mais é do que, às vezes, escutar melhor uma coisa que de repente a gente achava que era outra. Esse canal, em alguma medida, é um convite sempre a gente aprimorar as nossas opiniões, e muitas vezes aprimorar as nossas opiniões é mudar de opinião. Então a gente tem o nosso pacote de valores, de crenças, que muitas vezes são a nossa identidade. E isso, por um lado, é muito positivo, porque é legal que a gente seja autêntico e que a gente se reconheça em várias crenças, em várias pautas, em vários movimentos. Mas, por outro, também faz com que a gente tenha muita dificuldade de simplesmente ir para um outro lugar. E às vezes a gente fica estagnado numa posição justamente porque a gente não pode mudar de opinião. Um outro ponto muito importante e nem um pouco irrelevante são as redes sociais. A gente está cada vez mais gravado, registrado e controlado nas redes sociais, ou seja, num ambiente digital onde toda a nossa opinião e todo o nosso posicionamento está sendo colocado numa linha do tempo. E cada vez mais pessoas têm acesso a versões de você de hoje, do passado e às vezes até do futuro. Isso faz com que a gente tenha mais dificuldade de mudar o nosso posicionamento e mudar as nossas opiniões, justamente porque alguém pode ir lá no baú, olhar para você e dizer o quanto você é desonesto e incoerente. Logo, às vezes é mais confortável a gente ficar no lugar onde a gente está e de repente fica mais fácil assim. E um terceiro ponto também é a nossa dificuldade imensa, grotesca e gigantesca de admitir um erro. Cada vez menos a gente está se colocando em lugares de vulnerabilidade e cada vez menos a gente está se colocando em lugar de pessoa real, em que às vezes sim, nós somos incoerentes, cometemos erros e tropeçamos em alguns lugares, justamente porque a gente está tentando acertar. Eu não estou trazendo nenhuma visão psicopedagógica, eu estou trazendo só uma visão a partir de uma reflexão que eu tenho das relações do meu dia a dia e conversando com as pessoas que estão à minha volta. Eu trabalho muito com o mercado de comunicação e tenho cada vez mais estudado e entendido o quanto a gente está, inclusive, trabalhando para ser o mais coerente e ético possível, para que a gente nunca passe, por exemplo, por uma situação de retratação, de cancelamento, uma situação que a gente precise recalcular a rota. E isso eu estou falando de forma pública, mas cada vez mais a esfera pública e particular são uma coisa só. Felizmente ou infelizmente. E qual é o problema da gente ter dificuldade de mudar de opinião? Um dos maiores problemas, para além dos óbvios que eu acabei de te contar aqui, é que a gente fica menos resiliente a escutar outras opiniões. Porque se a gente não está suscetível a, de repente, ter uma outra ideia sobre alguma coisa, a gente quase sempre se torna mais intolerante a essa ideia. E isso, obviamente, o resultado é que estamos cada vez mais inseridos em bolhas de pensamento e cada vez menos misturados. E quem perde somos todos nós. Então é muito nocivo para todo mundo, para a gente indivíduo, para a gente coletivo, que não estejamos disponíveis para, de repente, sim, mudar de ideia. Quando a gente olha para algumas versões nossas do passado, é muito normal e, na verdade, é muito importante que a gente discorde da gente mesmo em várias situações. Então, desde um relacionamento que não deu certo, até um trabalho que não foi bacana, até, de repente, uma ideia que você trocou com seus amigos e que hoje você entende que aquilo era daquela fase, daquele momento. Isso é muito importante, isso faz da gente humano. E ter sabedoria nada mais é do que estar disponível e suscetível a ouvir outras ideias, a estar inserido em outras situações e, de repente, recalcular nossa rota sobre o que a gente pensa. Isso não significa que a gente vai trair a nossa estrutura ética ou que a gente vai mudar os nossos valores profundamente, logo serei um grande traidor dos meus valores, não. E quase sempre a gente consegue manter os nossos valores mesmo tendo ideias diferentes. Quantos minutos tem aí? Hello, quantos minutos tem aí? Assim como também é muito sábio e importante a gente desenvolver e aprimorar as nossas crenças pro lado que for,
e ainda assim seguir com um conjunto de coisas que a gente chama de identidade. Não é vergonha nem problema a gente mudar de opinião. Mudar de opinião muitas vezes é a decisão mais sábia a se fazer. E esse vídeo é um convite para você se colocar mais disponível para ideias que às vezes não são as suas. Uma coisa que a gente faz muito e que é muito problemático do meu ponto de vista é que quando a gente tem uma opinião empedrada dentro da nossa cabeça, não só a gente está mais indisponível para ouvir outras coisas, como a gente está mais suscetível a julgar tudo e qualquer coisa a partir desse ponto de vista. E isso é muito problemático, porque a gente deixa passar incoerências, a gente deixa passar meias culpas, consequências. E, obviamente, também é muito sábio lembrar que as redes sociais são profundamente importantes, até porque hoje são elas que pautam a nossa imagem e posicionamento de forma pública, e isso tem muita relevância, mas que a gente também precisa ter mais responsabilidade com o que a gente compartilha, e também isso quer dizer com quais ideias a gente compartilha. Então, tá tudo bem você mudar de ideia, tá tudo bem você mudar de posicionamento, tá tudo bem você ser transparente e vulnerável em relação a isso, tá bom? Não sei se fez sentido pra você, mas essa é uma coisa que ecoa muito aqui dentro de mim e eu quero muito saber o que você pensa. Então coloca aqui nos comentários como é que isso bate por aí. Aproveita e se inscreve no canal, porque a gente tem várias conversas bacanas como essa acontecendo toda semana. Esse é o Desacostuma, um canal pra gente desacostumar das coisas que a gente se acostumou por aí. Muito obrigada, eu sou a Nina Marcucci, curte esse vídeo e até semana que vem.